estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina Santos e hoje teremos uma aula de ciências sobre saúde e doenças. Antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é para as turmas do segundo ciclo da EJA com o eixo temático Saúde e Bem-Estar. O objetivo de aprendizagem é compreender aspectos biológicos, afetivos e culturais na produção da diversidade de opções sexuais. E como objetivo da aula, relacionar a promoção da saúde com o modo de vida moderna, identificando os principais tipos de câncer que atingem os capixabas, além de enumerar alguns dos principais hábitos diários para se ter uma vida saudável. E aos estudantes, não esqueçam de registrar sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Antes de começar, é preciso que você pegue seu caderno, lápis e borracha para registrar o conteúdo de hoje. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Agora, vamos começar anotando a data de hoje e o título da aula, Saúde e Doenças. Vou dar mais um tempinho para vocês se organizarem. Vamos começar nossa aula falando sobre saúde. Vocês sabem o que é saúde? Ou melhor, para vocês, o que é ser uma pessoa saudável? Pensem um pouquinho sobre o assunto, enquanto isso, vou me preparar para discutir sobre o assunto de hoje. E então, chegaram à conclusão? Observe o que diz a OMS, a Organização Mundial de Saúde, acerca do que é ser uma pessoa saudável. Segundo a OMS, estabeleceu a definição de saúde como um estágio de bem-estar físico, mental e social, e não só ausência de doenças ou enfermidades. Assim, ter saúde ou ser uma pessoa saudável significa, além de não padecer de enfermidades, é estar também em harmonia consigo mesmo e com o meio. E para isso, ter hábitos como a prática diária de atividades físicas e se permitir a exposição à luz solar de forma moderada, pois essa é uma fonte de vitamina D, por exemplo, ingerir água constantemente ao longo do dia e procurar manter uma alimentação saudável. Ter uma boa noite de sono, entre outros hábitos, faz toda a diferença para se manter saudável. E sabe o que acontece quando não damos a devida importância a esses pequenos hábitos? O nosso corpo sente, porque é claro que com a agitação da vida moderna, esses hábitos que parecem ser tão óbvios, ficam realmente comprometidos. E é aí que mora o perigo, muitas vezes de forma lenta e silenciosa. Quando percebemos, já estamos doentes. Observem essa notícia de jornal. Morte por câncer no Brasil aumentaram 31% na última década. A notícia é do ano de 2021 e, infelizmente, as perspectivas não mudaram muito segundo os médicos. E sabem quais as principais causas deste aumento? Observem: envelhecimento da população, sedentarismo, obesidade e má alimentação estão relacionados ao aumento da perda de vida. Ou seja, descuido com aqueles hábitos que mencionei antes. Em 2019, os 3 tipos de câncer que mais atingiram os capixabas, segundo o Instituto Nacional de Câncer, foram o de pele, câncer de próstata e câncer de mama. O de pele não melanoma, considerado mais frequente, porém de menor mortalidade entre os tumores de pele.
O que não quer dizer que não precisa ser tratado, é claro. O de próstata e o de mama, em ambos os casos, realizar exames preventivos é essencial para auxiliar no diagnóstico precoce dessa doença, que é tão silenciosa. Assim, para conscientizá-los, queridos estudantes, acerca da importância de se realizar os exames preventivos, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas doenças, para que você aí possa se cuidar mais e buscar ser uma pessoa saudável. Aproveite e chame quem estiver aí na sua casa, pois a aula de hoje é para toda a família. Vamos começar a falar então um pouquinho sobre o câncer de próstata. Ele é o segundo tipo de câncer mais recorrente entre os homens no Brasil. É considerado uma doença da terceira idade, já que mais da metade dos casos são diagnosticados após os 65 anos. O que não quer dizer que não possa acometer em pessoas mais novas, hein? E para entender mais sobre a doença, é preciso primeiramente saber o que é a próstata e onde ela está localizada no seu corpo. Então, vamos conhecê-las. A próstata trata-se de uma glândula masculina bem pequena em formato de maçã. Fica abaixo da bexiga e à frente do reto, final do intestino grosso, envolvendo a parte superior da uretra. Aquele canal por onde passa a urina. Esse órgão é vital no processo de reprodução. O crescimento benigno da próstata ocorre com o avançar da idade. Durante toda a vida, as células se multiplicam, substituindo as mais antigas por mais novas. Mas, em alguns casos, pode acontecer um crescimento descontrolado das células, formando tumores que podem ser benignos ou malignos, que no caso do diagnóstico de câncer de próstata ocorre quando este é diagnosticado maligno. Entre os principais sintomas estão dificuldade para urinar, diminuição do jato de urina, aumento da frequência e necessidade de urinar e presença de sangue na urina. Na maioria das vezes, o fator dificultador de diagnóstico da doença é que esses sinais não são causados por câncer. Por isso é importante que sejam diagnosticados por um médico. Na dúvida, observe o seu corpo e procure o médico. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 50 anos devem procurar um médico urologista para avaliar a necessidade de fazer exames de rastreamento para o câncer de próstata. Quem tem histórico na família ou apresenta fatores de risco precisam começar esses exames mais cedo. Assim, é recomendado que seja aos 45 anos. Os dois principais exames realizados são toque retal e o exame de PSA, um antígeno prostático específico. Em 2011, o Instituto Lado a Lado pela Vida iniciou a campanha Novembro Azul, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Pois ainda hoje há muita resistência entre os homens para a realização dos exames preventivos. A campanha Novembro Azul vem justamente para desmistificar a doença. O Ministério da Saúde, órgãos não governamentais, instituições e profissionais de saúde se uniram para mostrar a importância do acompanhamento médico regular e, com isso, identificar precocemente o câncer de próstata. Por isso, homens, se vocês querem ser pessoas mais saudáveis, não deixem que mentiras e preconceitos atrapalhem vocês a cuidarem da sua saúde. Faça consultas periódicas ao médico e viva bem. Agora vamos falar sobre o câncer de mama. Apesar de ser uma doença onde a maioria dos pacientes são mulheres, elas também podem acometer a homens, sabia? Porém, de forma mais rara, representando apenas
8% do total de casos da doença. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, conhecido como INCA, o câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama. E há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam bom prognóstico. Ainda segundo o INCA, o câncer de mama pode ser percebido em fases iniciais, na maioria dos casos, por meio dos seguintes sinais e sintomas: nódulo, ou seja, caroço fixo e geralmente indolor. Essa é a principal manifestação dessa doença, viu? Estando presente em cerca de 90% dos casos quando o câncer é percebido pela própria mulher. Outra forma de diagnóstico é quando a pele da mama está avermelhada ou parecida com uma casca de laranja. Também é possível perceber alterações no bico do peito, pequenos nódulos nas axilas e no pescoço, e saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. Esses sinais e sintomas devem sempre ser investigados por um médico para que seja avaliado o risco de se tratar um câncer. E é muito importante que as mulheres observem suas mamas regularmente, podendo ser na hora do banho ou no momento da troca de roupa, por exemplo. O autoexame é o principal passo no auxílio da detectação de doença. Além disso, o Ministério da Saúde recomenda que seja realizado periodicamente o exame de mamografia de rastreamento, exame realizado quando não há sinais nem sintomas suspeitos. É recomendado que esse exame seja ofertado para mulheres entre 50 e 69 anos, a cada 2 anos. Assim como a campanha de conscientização ao câncer de próstata, há também para o câncer de mama, neste caso, o Outubro Rosa, que é uma campanha mundial realizada anualmente no mês de outubro, que busca a conscientização das mulheres a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse tipo de campanha é fundamental para desmistificar alguns mitos e preconceitos acerca dos cuidados e tratamentos. Esses são apenas 2 exemplos de doenças que acometem não só os capixabas, mas a população do mundo inteiro. E em ambos os casos, é unânime entre os médicos que cerca de 30% dos casos podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. Como aqueles que vimos no início da nossa aula, vocês lembram? Mas só para ter certeza, vamos testar seu conhecimento acerca do assunto. Pegue seu material que vamos exercitar um pouquinho. E se você ainda não registrou a sua presença na nossa aula, faça agora, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na nossa tela. É rapidinho. Complete a frase com as opções: bem-estar, qualidade de vida e saúde. Em qual desses espaços essas palavras podem se encaixar? A frase é o seguinte: vimos 6 hábitos capazes de restaurar a... pontinho, 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 e proporcionar longevidade, disposição, pontinho, 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 e pontinho, pontinho, pontinho. Complete aí a frase. Vamos às respostas. A primeira frase, as opções de palavras se organizaram da seguinte forma: vimos 6 hábitos capazes de restaurar a saúde e proporcionar longevidade, disposição, bem-estar e qualidade de vida. Então, assim ficou a ordem: saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vamos à próxima frase. E para isso, ter hábitos como a prática diária de pontinho, pontinho, e procurar manter uma
Pontinho, pontinho. Entre outros hábitos, faz toda a diferença para se manter saudável. As opções de resposta são alimentação saudável e atividade física. Complete a frase. Já na segunda frase, as opções de palavras se organizaram da seguinte forma. Vamos ver quem acertou. E para isso, ter hábitos como a prática diária de atividade física e procurar manter uma alimentação saudável, entre outros hábitos, faz toda a diferença para se manter saudável. Primeira opção, a atividade física. Segunda, a alimentação saudável. Parabéns para quem conseguiu completar a nossa atividade. Gostaram da atividade de hoje? Espero que sim. Mas calma que ainda não acabou, porque ainda separei uma dica de alfabetização super valiosa para vocês. Na verdade, quem vai dar a dica será a professora Leia Maria Leite Nogueira, da Escola Padre Guido Ceuto, da capital Vitória. Acompanhe a dica. Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou Leia, professora do primeiro ano da MF Padre Guido Ceuto, aqui do município de Vitória. Eu vim hoje aqui dar uma dica para vocês sobre o uso do C cedilha. O C cedilha é encontrado em várias palavras da língua portuguesa para fazer o som de S, como por exemplo na palavra doença, se usa C cedilha A. Ele é utilizado na frente de 3 vogais apenas, A, O, U. Não utilizamos o C cedilha na frente do E e do I. Na frente delas, usamos somente o C. O C cedilha é a união da letra C mais o sinal cedilha. E uma dica, não se inicia nenhuma palavra da língua portuguesa com C cedilha. Um abraço e até a próxima. Muito obrigada, professora Leia, por contribuir com a nossa aula de hoje. E se vocês ainda ficaram na dúvida, calma que eu vou ilustrar para vocês compreenderem melhor. Observe. A professora falou acerca do uso da consoante C cedilha, que tem o som de S. Ela sempre vem acompanhada das vogais A, O e U, como por exemplo na palavra doença, que tanto falamos na aula de hoje. Entenderam? Infelizmente, nossa aula está chegando ao fim, mas antes de terminar, quero falar mais uma coisinha muito importante acerca dos tratamentos a essas doenças que vimos hoje. No Brasil, o SUS, Sistema Único de Saúde, custeia o tratamento, incluindo cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Além do acesso gratuito a medicamentos, exames, internação e procedimentos necessários à recuperação da saúde do paciente. O paciente com câncer tem direito pelo SUS, que é um sistema universal e gratuito de atenção à saúde, considerado o maior programa de inclusão social do mundo. Em muitos países, infelizmente, o paciente tem que arcar com esses custos sozinhos, o que gera um grande abalo nas finanças familiares, visto que o tratamento não é barato e nem sempre estamos preparados financeiramente para isso, não é verdade? Até porque não é possível prever quando vamos ficar doentes. Mesmo com todo o amparo fornecido pelo SUS ao tratamento, muitos pacientes ainda assim precisam de um auxílio. Atualmente, há diversas organizações não governamentais, ONGs, e instituições voltadas para o mesmo fim. São instituições sem fins lucrativos que trabalham fornecendo informações, apoio jurídico, psicológico e encabeçando movimentos por políticas públicas em favor dos pacientes. Uma das ações mais comuns de apoio é a venda de produtos customizados, como, por exemplo, as camisas da logomarca das campanhas. O objetivo é arrecadar fundos para auxiliar no combate ao câncer, além também de incentivar mulheres e homens a procurarem os médicos especialistas periodicamente.
a importância de se fazer exames e se atente para a prevenção, que é o que temos de melhor. E vocês sabiam que a campanha de prevenção dos cânceres de mama e do câncer de próstata ocorre nos principais pontos turísticos do Brasil? Observem, aqui temos o Convento da Penha, todo de rosa, simbolizando a campanha do Outubro Rosa. E ao lado temos o Cristo Redentor, que fica no Rio de Janeiro, simbolizando a campanha do Novembro Azul. Que tal começar a observar esses pontos turísticos nos meses da campanha, para ver onde é que aderiu à campanha? Agora sim chegamos ao fim da nossa aula e como falamos de assuntos importantes, vou fazer um rápido resumo do que vimos hoje. Portanto, se você perdeu alguma informação, preste bem atenção. Mas antes, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e fiquem atentos à nossa programação. Ela está incrível. E vocês podem acompanhar o Dever em Casa na TV nas redes sociais. Sigam o nosso Instagram, envie dúvidas e atividades pelo WhatsApp, pelo número 27DDD 996610143. Acompanhe também nosso Facebook e visite o nosso site. Agora sim, vamos relembrar o que vimos. Vimos que para ser uma pessoa saudável, precisamos ter hábitos que equilibram corpo e mente. E esses hábitos são desde a prática de atividade física diária até uma boa noite de sono. Conhecemos duas doenças que atualmente mais acometem os capixabas, o câncer de próstata e o câncer de mama. Ambas estão ligadas diretamente a esses hábitos, principalmente quando deixamos de atender às suas necessidades básicas. Por fim, conhecemos um pouco sobre o papel do SUS e das ONGs que ajudam os pacientes acometidos pela doença, no que se refere ao tratamento da doença, com auxílio psicológico e jurídico, entre outros. E antes de encerrar, quero deixar mais uma dica. Não guarde as informações do nosso encontro de hoje só para vocês. Levem essa discussão para a escola, amigos e familiares. É muito importante que todos se cuidem, façam visitas periódicas ao médico e tenham hábitos saudáveis para ter saúde. E se por acaso você ainda não registrou a sua presença na aula, faça agora, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Até a próxima, continue se cuidando, um grande abraço virtual e não se esqueçam, mesmo distante, estamos juntos.